terceiro domingo do mês, domingo de missões, domingo especial. As ofertas aqui destinadas hoje serão destinadas para missões, para o avanço do evangelho, algo que nós temos visto como necessário nos nossos dias. Quantos dizem amém? E a partir disso também nós queremos continuar na nossa série de estudos sobre chaves do Sermão do Monte. Hoje entrando no capítulo 6 de Mateus. Então a gente já viu todo o capítulo 5 nos dois primeiros domingos. Hoje eu vou tentar resumir todo o capítulo 6. E semana que vem todo o capítulo 7. Amém? Amém? Vocês estão comigo nessa? E antes de tudo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por estarmos em Tua presença, por estarmos mais uma vez em Tua casa, por permitirmos mais um domingo em que estamos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra que será compartilhada hoje conosco, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aplicá-la no nosso dia a dia, colocá-la em prática em nossas vidas, para que sejamos, Senhor, cada vez mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nesta noite com a Tua palavra. E aqueles que concordam dizem amém. Amém. Amém? Abra sua Bíblia então. Você que está online também, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso de número 1. Verso de número 1, Mateus 6, verso 1. O tema de hoje é algo que vai aparecer com frequência nesses versículos aqui. Não tanta frequência, porque Jesus vai dar ênfase nisso em 2 vezes, tá? Mas é um alerta para nós. O tema fica um pouco pesado, tá? Não façam como os hipócritas. Jesus repete essa frase umas 2 ou 3 vezes aqui nesse capítulo. Antes disso, é interessante a gente conhecer de onde vem a raiz dessa palavra hipócrita. A palavra hipócrita vem do grego hipokritos, que significa mascarado. Na prática, tinha uma conotação com o teatro grego na história. Então você que está online, você que está aqui, pode estar anotando isso para você entender de onde vem essa terminologia que Jesus usa. No teatro grego, que era a colonização da época de Jesus, os gregos, foram dominados pelos romanos. Os romanos separaram isso por todas as suas nações conquistadas. O teatro grego era uma parte da cultura, onde era parte da cultura do Império Romano. Quem estudou em história sabe que eles falavam muito sobre essa questão da política deles, o pão e o circo, né? Então eles davam alimento para a população, eles davam essa assistência, mas também davam entretenimento. Um deles era a corrida de bigas, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso em algumas partes da história. Outra parte de entretenimento também foi o massacre dos cristãos em plenas arenas, no Coliseu, por exemplo. Outro tipo de entretenimento era o teatro grego. E o teatro grego ele era feito simplesmente por todos os atores homens. Esse é o grande ponto. Não existiam atrizes, só existiam atores. E quando eles precisavam fazer um certo casal romântico, um homem colocava uma máscara feminina. Daí que vem a palavra hipokritos, o grego, hipócrita, mascarado. Porque ele era um homem representando uma mulher do teatro. Ele era algo que ele não era. E hoje em dia a gente vê tanta hipocrisia, que é da onde vem também essa mesma palavra, porque muitas vezes a gente vê pessoas verbalizando em todas as mídias, em todos os canais, com uma certo ar de hipocrisia. Porque não fazem e não são aquilo que verbalizam, aquilo que falam, aquilo que fazem, como esses atores. E aqui Jesus pega esse mesmo contexto do hipócritos, do ator, do que finge. Olha só, o ator, ele finge. Ele é alguém que representa, ele não é aquilo, ele representa aquilo. Eu já fiz curso de teatro há muito, muito tempo atrás. Eu gostava de fazer teatro na igreja. E eu fiz um curso de teatro com a companhia de teatro Giovannici, quantos conhecem? Passei 8 dias na chácara com eles lá, e eles ensinaram uma das técnicas de teatro, é literalmente você incorporar o personagem. Como se ele fosse um espírito que te incorpora. Olha como é pesada essa questão do teatro. E eles explicaram assim, por exemplo,
Quantos conhecem o Giovanni Si sabem da famosa peça do Jardim do Inimigo. O líder da companhia de teatro é quem faz o diabo na peça. E ele falou assim, esse é um dos personagens que você não pode fazer nessa técnica de incorporar o espírito, porque você não pode incorporar o diabo. Ninguém pode. E ele conta que ele teve que usar uma técnica muito mais avançada, muito mais elaborada, para poder fazer o teatro, para ser mais real. Porque o objetivo do teatro é ele ser real, ser realista. Representar algo que é de verdade, mas é uma mentira. E Jesus usa esse contexto para afrontar os fariseus, os doutores da lei, que tinham toda uma aparência de verdade. Mas por trás da máscara havia muita mentira. Agora no capítulo 6, a gente viu nos outros dois, no capítulo 5, a gente viu algo interessante sobre como Jesus vem trazendo toda essa construção do sermão. Ele vem mostrando justamente isso, de que havia um contraponto moral no Evangelho de Jesus, que era toda a base da lei dos profetas, que os fariseus esqueceram, que os fariseus abandonaram para uma vida falsa. E aqui Jesus continua esse diálogo. Eu estava falando, agora mesmo, antes de começar o culto com o Sandro, eu estava conversando brevemente e eu falei assim, hoje nós vivemos uma era que é muito próxima em termos de convívio social com a era de Jesus. Em que sentido? Na época de Jesus, os fariseus viviam de narrativas. Faça o que eu digo. Lembra o capítulo 5 inteiro? Vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram, várias vezes Jesus refutando os fariseus com essa frase. Vocês ouviram o que foi dito. Nós estamos hoje numa geração que vive de narrativas. Faça o que eu falo. Mas o que eu faço, não faça. Então tem muita gente pregando isso. Olha, você tem que fazer isso, você tem que ser santo, você tem que ser correto. Mas ele mesmo que prega não é correto. A mesma pessoa que fala, não faz. E a nossa história, nós cristãos verdadeiros, precisamos pegar esses fariseus do século 21, que são só de boca, são só de narrativa, mas não são de ações. Nós temos que confrontar eles com a palavra, com a verdade e com o poder de Deus. Quem está entendendo? E aqui Jesus continua isso. Dessa vez, a partir do capítulo 6, Jesus vai dar uma outra ênfase. Porque a gente viu no capítulo anterior, Jesus questionando as leis de boca a boca, do fio do bigode dos fariseus. Agora Jesus vai entrar nas nossas disciplinas espirituais. Oração, jejum, caridade, atos de misericórdia, atos de piedade. É nessa parte que Jesus vai tocar agora, nesse capítulo. Então acompanha comigo lá, começa lá, 6:1. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando fala ali, não pratiquem suas boas ações, tem uma outra tradução que diz esmolas. Não deem esmolas em público. Gosto dessa versão que é a NVT, que diz boas ações. Porque na verdade não é só a questão de dar o dinheiro, de dar a esmola. A questão que nós estamos falando aqui é todo tipo de caridade. O que nós falamos, o que nós damos, o que nós fazemos pelos outros. Algo que faz o nosso próximo lucrar, algo que dá a ele alguma vantagem. Todo tipo de obra que faz isso. É essa obra que Jesus quer estar dizendo. Mas a questão não é não dar. Sabe? Porque às vezes a gente para e pensa assim, abordado por um pedinte na rua, né? Isso está muito comum hoje em dia. Abordar uma pessoa na rua, no semáforo, e ele vem pedir dinheiro, uma certa quantia, e você costuma dizer assim, não? Não? Pode falar, gente, não tem medo não. Não? Não tenho. Na verdade você tem, mas você não quer dar. Ai, pastor, é verdade, eu não quero dar mesmo, porque eu sei que ele vai comprar corote. Não, pastor, eu sei que eu não vou dar mesmo, porque eu sei que ele vai comprar bebida. Eu sei que ele vai comprar droga. Eu sei que ele não vai alimentar o cachorro dele que está do lado dele pedindo comida. É. E quem disse que esse é seu problema? Jesus disse para dar.
Dá e vos será dado, diz Jesus. Dê e vos será dado, disse Jesus. O que ele faz com o que você oferta na vida dele não importa. Mas eu tenho uma chave aqui. Põe a demanda naquilo que você abençoa outras pessoas, mesmo que ela não seja cristã, mesmo que ele vá comprar uma bebidinha. Põe demanda. Que demanda é o seguinte, ó. Tô te dando essa oferta aqui. Ó, é uma oferta, tô te dando. 2, 3 reais, não sei. Sei que você vai fazer besteira, vai comprar droga. Não tem problema. Mas que isso pese na tua consciência se você for comprar droga. E que você volte para Jesus. Põe demanda. Jesus está dizendo aqui que é para ajudar. Mas não com a intenção de uma autopromoção diante dos homens. Sabe aquele negócio assim do que o cara parou no semáforo e daí tem a pessoa pedindo dinheiro. E você vai lá e abre o teu Instagram, faz uma live na hora assim, olha aqui, ó, tô ofertando aqui na vida da pessoa aqui, ó, tal. Esse é o fariseu do século 21. Porque nos tempos de Jesus, o que era feito? Verso 2. Quando ajudarem verso 2. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Na verdade, no contexto judaico, quando um fariseu, alguém ia dar uma grande quantia em esmola para a população pobre, eles faziam o seguinte: adiante deles vinha um trombeteiro. É verdade isso, tá? Historicamente falando, na história da Bíblia, isso é verdade. Na frente do fariseu, na frente dessa pessoa que dá boas quantias, vinha um cara trocar trombeta. Com a aspas, olha bem a aspas grande aqui, ó, aspas, a intenção de reunir os pobres para que eles recebessem aquela oferta, aquela esmola. Mas na verdade, todo mundo sabia que a intenção verdadeira aqui dentro era que ele se aparecesse, dizendo, eu tenho posses e eu estou dando para essas pessoas necessitadas. Por isso que Jesus usou a palavra hipócrita, falso, mascarado, mentiroso. Porque ele estava dizendo assim, não. É que assim, ó, é só para reunir mais pessoas, para abençoar mais vidas que está tocando a trombeta. Mas na verdade ele fazia isso em praça pública, nos mercados, nas sinagogas, porque ele queria se aparecer com aquilo. Por isso que quando eu falo sinagoga, não estava especialmente lugar público, lugar de culto. É lugar de reunião de pessoas. Espaço público. Pode ser uma pracinha. Pode ser a igreja. Pode ter gente que abuse e use da igreja, da área social da igreja para isso. Para se autopromover. Isso é errado. A intenção é errada. E no verso 3 continua. Quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que tua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Em outras palavras, essa é uma expressão, verso 4. Continua o verso 4, por favor. Deem a sua ajuda em segredo e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Essa expressão que Jesus coloca aqui, que a tua mão esquerda não sabe o que a tua mão direita faz, é uma expressão parece proverbial, como Salomão usava. Que significa, faça o mais secreto possível. Faça o mais secreto possível. Porque de hoje em dia, tem gente fazendo isso por like, por visualização, por monetização, por coraçãozinho, para se aparecer na rede social, mas não para abençoar as pessoas. Quando Jesus fala isso, ele está aqui agora no final, dando a única exceção. Quando você está persuadido, totalmente em sua mente, que não pode esconder sua boa ação, e outros são estimulados a fazer o mesmo, aí não tem como. Aí sim, não tem como ser ocultado. Porque agora não é você sozinho. A sua boa ação estimulou outros 2, 3, 4, 5, e eles se reuniram e fizeram. Aí sim, não dá para esconder. Que você não está sozinho. Você está em 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Amém? No verso 5, Jesus muda da obra de caridade para as obras de piedade. Quando vocês orarem, não sejam como
os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa a não ser essa. Me recordo de uma cena do seriado The Chosen, para quem assistiu. Os fariseus ali, reunidos na porta da cidade, em espaçamentos variados, andando e orando, no meio da cidade de olho escuro, olho fechado, andando assim, e os discípulos tendo que desviar deles, porque eles estavam ali só para se aparecer. O que Jesus está questionando não é o fato de orar, porque mais para frente, daqui 5, 6, 7, 8, 4 versículos, Jesus vai ensinar a orar. Mas Jesus está questionando a oração vazia. Jesus está questionando a oração vazia, carregada de palavras, mas vazia do coração. Carregada de beleza na expressão, mas vazia na intenção. Sabe aquele negócio que tem os memes na internet, falam assim: saúde os irmãos com a longâmina excelsa, suprema e paz do Senhor. Tá vazio demais, porque só está se aparecendo que fala bonito. Paz do Senhor já está muito bem feito. Aquele irmão que ora assim: bendito e amado Deus, que até imposta a voz para falar bonito, né? Soberano sobre todas as coisas, Deus infinito, está lá impostando a voz para parecer bonito, mas aqui dentro está vazio. Por fora é uma coisa, por trás da máscara é outra. E da mesma forma que Jesus falou com as obras de caridade, Jesus começa a falar das obras de piedade. Querer se aparecer acima de tudo. Por que a questão da oração é importante entender isso? Você que está online, vai anotando e não desligue a internet. Por que essa questão da oração é importante que ela não seja vazia? Por quê? Porque orar é ter intimidade com Deus. Você não abre uma câmera, uma webcam no teu quarto para te verem de roupa íntima. Abre ou abre? Abre ou não abre? Tem gente que está ganhando dinheiro com isso. É verdade, tem. Mas é feio. É imoral. Você não abre uma webcam na tua casa para te verem de roupa íntima. Intimidade é intimidade. Você guarda a tua intimidade para você. A oração é a tua intimidade com Deus. Guarda ela para você. Não fique se aparecendo com os outros. Quando é que você vai receber uma visita, você põe pijama? Ou você põe uma roupa mais ou menos? Dá uma perfumadinha ali, só para dar uma enganada? Toma um banhinho? Ou você parece como de qualquer jeito? Essa é a sua intimidade. Preserve-a. Guarde. E você que é jovem, mais ainda. Guarda a tua intimidade para o teu marido. Guarda a tua intimidade para a tua esposa. Estou falando com alguém aqui? A intimidade com Deus é o essencial, é o importante aqui. No motivo da oração é ter intimidade com Deus. E sobre esse ponto eu quero abrir um parênteses. A oração é derramar a sua alma diante de Deus. É o desenvolvimento de uma comunhão com Ele. Para levar seu coração até Deus. E você não pode, você não deve fazer disso um ato público. Verso 6, por favor. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Há um lugar que você e eu devemos glorificar a Deus abertamente, em público. Louvar e engrandecer o nome do Senhor na igreja. Aqui eu vou abrir um novo parênteses, porque eu vou ressignificar o culto agora.
Essa palavra está na moda, né? Ressignificar. Então vou usar isso. Eu vou ressignificar o que é o culto. Sabe o que está acontecendo na nossa geração do século XXI? Você que está online, você que está aqui. As pessoas vêm para a igreja, vêm para o culto, querendo entregar uma intimidade no público. E na intimidade você abre seus segredos. Na intimidade você abre seus defeitos. Na intimidade você abre aquilo que só ali você pode abrir. E tem pessoas que estão querendo fazer isso aqui no tempo público, no culto, no domingo. Isso é para ser feito no privado, no quarto. Porque o culto coletivo tem uma única razão. Atos 2,42. Perseveravam os apóstolos, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E essa palavra é muito bonita, ela tem uma junção de duas palavras. Comum, união. A outra palavra diz que coincide com tudo isso. Unânimes. Significa que eu e você, quando estamos aqui por dentro dessas portas, somos um, em conjunto. E todos nós precisamos estar com o coração unido, porque unânimes é unidos em mente, em alma e coração. E quando estamos aqui nesta casa, unidos em unanimidade, pum, o céu se manifesta aqui. Por que às vezes a gente encontra cultos que não são tão carregados dessa presença de Deus? Porque cada um vem com um coração aflito, derrotado, destruído, querendo suas próprias bênçãos, abrindo suas intimidades pessoais no culto. E daí o que acontece? Está cada um pensando uma coisa diferente do outro. Não tem unanimidade, não tem comum acordo. E quando não tem comum acordo, quando cada um está pensando diferente, está agindo com o seu coração de forma diferente, a gente não tem uma única igreja, a gente tem várias igrejinhas. Hoje em dia, inverteu. As pessoas querem essa adoração pública no quarto e querem intimidade na igreja. Sabe como é que isso aconteceu? A partir de um movimento de canções que eram focadas no eu como centro, na minha necessidade como centro. E eu como músico, como compositor, eu tenho visto canções que são focadas nesse eu. Que são canções, aspas, que são canções do quarto. Não canções coletivas. Não canções do comum acordo. Como nós cantamos agora no final. Coroamos a ti. Coroamos a ti. Quem está entendendo? Certas canções são para serem usadas no seu íntimo, no seu secreto. Mas tem outras canções que elas são o coletivo como um todo, unido, focado no mesmo objetivo, que é atrair uma atmosfera da presença de Deus. A intimidade é para o secreto e o coração unânime é para o público. Verso 7, desculpa. Na sequência, Jesus continua falando: quando orar, ao orar, não repitam frases vazias sem parar. É a famosa. Ele está no mesmo texto ainda, oração. Mas ele está dizendo assim: cuidado, para que a tua boca verbalize coisas que não estão no seu coração. Sábado passado, Sandro, eu e a pastora Heloísa estávamos numa ministração de louvor. O pastor Lamar Boschman, que veio aqui na primeira igreja, ele veio fazer um seminário para a equipe de louvor. E uma coisa que ele falou assim, que ele não quer músicos que só toquem com as mãos. Ele quer músicos que toquem com o coração. A mesma coisa é para as nossas orações. Às vezes a gente está numa pressa, uma fome urgente, literalmente, fome urgente, de comer aquele almoço apetitoso que está na nossa frente. A gente faz aquela oração clássica, né? Jesus é jóia, abençoa a boia, amém. Ou faz aquela oração que já está fazendo várias e várias vezes, almoço após almoço. Obrigado, Jesus, por esse alimento, abençoa, não vem fazer mal no nome de Jesus, amém. Já virou uma vã repetição, porque está vazio. Porque você não está orando aquilo que você quer sobre aquele alimento, sobre aquele momento de comunhão da mesa. Você está orando simplesmente para se livrar daquilo e comer logo. Está batendo em mim também, tá? Não se preocupem. Estou apanhando também. Acontece que, ao orar,
Não repitam frases vazias sem pensar, como fazem os gentios. Por que Jesus cita os gentios aqui nesse versículo? Porque o paganismo da época, que eram os gentios, os não-judeus, os romanos que colonizaram, eles tinham rezas. Rezas. Não de reza católica, estou falando de reza de repetições vazias. Ah, porque você precisa fazer tal coisa. Se você perdeu alguma coisa, você fala tal coisa que aparece. Quem está entendendo? O fato aqui é usar palavras demais com significados de menos. Vou dizer essa frase de novo. O fato aqui está em usar palavras demais com significado de menos. Não pensar que o fruto da nossa oração, a bênção que nós procuramos, depende da duração dela ou da quantidade de palavras bonitas que eu falo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. O nosso idioma brasileiro tem mais de 1.500.000 verbetes. Tem palavra bonita pra caramba. Mas o inglês não tem tanta palavra bonita assim. O espanhol talvez tenha mais, talvez tenha menos, não sei, não cheguei a estudar isso. Mas nós temos tanta palavra bonita que significa quase nada. Que hoje em dia ninguém usa. Quer um exemplo? Excelentíssimo. Ilustríssimo, majestoso. Ninguém usa. São palavras bonitas, mas ninguém usa. Porque o importante não é as palavras que eu coloco, o importante é o que eu sinto enquanto eu oro. Amém. Verso 8 diz assim: não sejam como eles. Agora vem a dificuldade, né? Por que Jesus fala que a gente não pode ser como os gentios que oram repetições vazias? Pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A gente está tentando enganar Deus como? Porque se eu faço uma oração vazia, eu estou enganando Deus. Eu estou sendo hipócrita. Porque Ele sabe a palavra que vem à minha boca antes mesmo de eu falar. Ele sabe. O principal porquê que não podemos pensar muito, que o muito falar agrada a Deus, é porque Ele conhece o que nós falamos antes mesmo dela sair pela nossa boca. E aí, um parênteses antes de entrar no verso 9, famoso verso que começa a ensinar o Pai Nosso. Em Lucas 11, onde Jesus ensina o Pai Nosso a partir da ótica do discípulo Lucas, o médico. Em Lucas 11, verso 2, os discípulos perguntam para Jesus, depois desse discurso todo: Senhor, ensina-nos a orar. Porque em 8 versículos, do 7, né? Aqui, do 5 ao 8, em 4 versículos, Jesus destruiu todas as barreiras que eles conheciam como oração. Jesus quebrou todos os paradigmas que os discípulos entendiam como oração. A ponto de eles dizerem assim: então Jesus, como é que ora? Ensina-nos. Se a gente estava orando até aqui desse jeito, deu errado. Está errado, como o Senhor mostrou. Mostra na prática como é que ora. E então Jesus faz a oração modelo, o Pai Nosso. E é triste, é tão triste pensar que nós deturpamos a oração modelo do Pai Nosso para uma oração vazia de repetições infinitas. Eu vou levar um bom tempo nisso, tá? Só estou avisando, porque eu vou pegar frase por frase do Pai Nosso e nós vamos destruir aqui. E explicar. Verso 9. Portanto, orem da seguinte forma: a oração modelo contém tudo o que precisamos orar de nível razoável. Tá? Razoável não é ruim, razoável é médio. Então, a oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, tem a média, a medida padrão que nós precisamos ter nos nossos momentos de oração. Ela contém tudo o que podemos desejar e revela a glória de Deus na terra. Ela é dividida em 3 partes: prefácio, petições. Petições? Sim. Podemos pedir para Deus?
devemos. Vamos entender isso. Prefácio, petições e conclusão. Ou, teologicamente, deixando bonito, doxologia. Ela começa com um vocativo. Verso 9. Pai Nosso. Primeira coisa que precisa entender da oração do Pai Nosso é que ela é focada numa coisa. Ela mostra que nossa posição de oração é uma posição de filho para pai. Pegou essa? Nossa posição de oração é a posição de filho para pai. O pai, o filho, quando vai pedir alguma coisa para o pai, ele vai pedir para o pai aonde? Na rua? Para todo mundo ver? Na igreja? Aqui assim, pai, me dá um PlayStation. Me dá um Xbox. Não, ele vai lá na intimidade, no quarto. Pai, eu queria um PlayStation. Eu queria um Super Nintendo. Eu queria um Mega Drive com o jogo do Ayrton Senna. Ele pede para o pai na intimidade. Porque é essa a relação que Jesus veio nos mostrar. Que nós somos filhos de Deus e que nossa posição para com Ele é filho e pai. É uma posição de intimidade. Segundo que Deus, como pai, Ele quer sim nos abençoar. Ele vai falar mais para frente, qual é o pai que se o filho pede pão, dará uma pedra? Ou qual é o pai que se o filho pede um peixe, lhe dará uma serpente? Deus quer nos abençoar como nosso pai. Ele é nosso Criador, Ele é nosso Pai, Ele nos levantou do pó da terra, Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Assim como Ele nos fez, Ele também fez toda a criação. Ao pedirmos para Ele, Ele não negará aquilo de bom que é obra das suas mãos. E continua depois dizendo, Pai nosso que estás no céu. O céu dessa afirmação aqui é um lugar alto e elevado. Deus está sobre tudo. Deus é bendito para sempre. Deus está no alto e sublime trono, mas os seus olhos estão sempre vigiando a terra e a sua criação. Ele conhece todas as obras de cada criatura desde o princípio do mundo. E continua na seguinte frase: santificado seja o teu nome. Aqui é a primeira das 6 petições que aparecem na oração modelo. Essa é a primeira das seis petições. Quando oramos para que o nome do Senhor seja santificado, estamos dizendo, para que o teu nome seja conhecido da mesma forma que ele é, ou seja, por todos os seus atributos. Verso 10 continua. Venha o teu reino, a segunda petição. Diretamente conectado com a petição anterior, para que o nome de Deus seja santificado, oramos para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Este reino vem quando, primeiramente, uma pessoa aceita Jesus em seu coração como Senhor e Salvador. Quando oramos, venha o teu reino, estamos dizendo que a manifestação do céu seja real, visível, tangível e sensível aqui e agora. Mas também oramos para o reino vindouro, o reino que virá, o reino eterno, o reino de glória, que é a continuação da perfeição do nosso Deus. E continua a terceira petição nesse caso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A consequência imediata que acontece quando o reino se estabelece é que a vontade do rei prevalece sobre tudo. A terra se inclina à vontade do rei que está no céu, de forma voluntária. Em outras palavras, que na terra se manifeste a realidade do céu. Aí o verso 11 diz assim: dá-nos hoje o pão para esse dia. Vamos fazer palavra por palavra agora. Dá-nos. Não reivindicamos nada por direito. Apenas misericórdia gratuita. Quando eu estou dizendo dá-nos,
é a misericórdia gratuita de Deus. Não merecemos o ar que respiramos. Não merecemos a terra que nos sustenta. Não merecemos o sol que nos ilumina. Mas como Deus nos ama, portanto, pedimos a Ele que nos dê o que não podemos obter para nós mesmos. E Ele continua, esse é o dar-nos. O hoje. Pedimos o de hoje, porque não podemos nos preocupar com o de amanhã. É por isso que Deus dividiu a vida em pequenas porções de tempo, para que possamos viver cada dia como um novo presente de Deus. O pão aqui falado, estamos falando das coisas necessárias, das coisas básicas para nosso corpo e alma, seja o pão físico, a comida, seja o pão espiritual para a alma e para o espírito. E para esse dia, é porque Deus quer que nós pedimos o suficiente para este dia. Para o hoje ser bem sucedido. Verso 12. Próxima petição. Perdoa as nossas dívidas. Nada além do pecado pode impedir a generosidade de Deus. Relataram no versículo anterior, dá-nos hoje o pão. Só o pecado pode impedir que Deus venha com a sua misericórdia e a sua generosidade sobre nós. Precisamos remover os obstáculos do pecado. E esses obstáculos que ficam entre a mão de Deus agir e a nossa vida. Para que possamos receber as suas bênçãos. A palavra aqui traduzida como perdoar, ela vem do grego original, que significa soltar uma corrente. Traduzindo, se você não perdoa, você está acorrentado com aquele que você não perdoou. E isso está impedindo Deus de agir sobrenaturalmente sobre sua vida. Nessas necessidades básicas, do pão, do alimento. Se alcançarmos o primeiro perdão, o seguinte também acontece. Perdoa as nossas dívidas. Eu dizendo para Deus, Deus, perdoa as minhas dívidas. Assim como eu perdoo os que me devem. Em outras palavras, a outra chave é que a medida de perdão que eu dou ao próximo é a medida de perdão que eu recebo de Deus. Eu vou dizer essa frase de novo. A medida de perdão que eu dou ao próximo é a medida de perdão que eu recebo de Deus. E o verso 13 diz assim. Desculpe, antes disso, um parênteses. Todas as nossas ofensas e pecados são perdoadas se perdoamos uns aos outros. Verso 13 diz, a última das petições, não nos deixes cair em tentação. E a palavra tentação aqui, ela não tem o sentido de provação. Eu já ensinei aqui há algum tempo a diferença de tentação e provação. Deus não tenta ninguém. Porque nem ele mesmo pode ser tentado. Isso está lá em Tiago 1,17. Nem ele mesmo pode ser tentado. Quando nós dizemos, livra-nos, não nos deixes cair em tentação, é porque é o diabo, que é o nosso tentador, que está tentando, mas não consegue, né? Está tentando, mas não consegue nos derrubar. Por quê? Porque nós devemos colocar isso na nossa mente. A tentação é como um peixe que é atraído para o anzol pela isca. Tem até um livro muito conhecido do pastor John Bevere, chamado A Isca de Satanás. Leitura complementar, depois vocês pesquisem e leiam. A Isca de Satanás. Tem tudo a ver com esse tema. Não nos deixes cair em tentação. Não permita que eu me deslumbre com esta isca, porque atrás dela tem um anzol. Mas tem uma outra tradução, em outras palavras, o que Jesus diz aqui,
é que o homem, quando é tentado, ele é seduzido por sua própria concupiscência. Quando suplicamos isso aqui a Deus, não nos deixes cair em tentação, estamos dizendo, não permita que eu seja seduzido e conduzido por ela. E por fim ele fecha essa parte continuando, mas livra-nos do mal. Todos aqueles que são filhos de Deus estão primeiramente livres do mal. E o próprio Deus vai lutar por nós contra o mal. E por fim, entramos na conclusão, que é uma ação de graça solene da oração, que é um reconhecimento completo dos atributos de Deus, divididos em 3 palavras. Teu é o reino, o direito soberano de Deus sobre todas as coisas. Teu é o poder executivo por meio do qual o reino se revela. E tua é a glória, o louvor devido de toda criatura que é dado a Deus. A glória que é demonstrada quando o poder de Deus é manifestado. E ela encerra dizendo que tudo isso é para sempre. E o verso 14 continua assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. 15. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os pecados. E quando Jesus fecha a questão da oração, depois de falar sobre também a caridade, ele entra no modelo de jejum. O modelo de jejum que aqui a Bíblia fala tem 3 tipos, tem 3 usos. Pode pôr o 16, deixa aí o 16 enquanto eu vou falando. O modelo de jejum tem 3 coisas. Primeiramente, jejum vem da palavra abster-se de alimento. Os tempos modernos inventaram jejum de Coca-Cola, jejum de rede social, jejum de Facebook, jejum de Instagram. Nada contra, tá? Mas vamos separar as coisas. Jejum de verdade é da barriga, tá bom? Os outros são votos. Ou propósitos. Jejum de verdade é da barriga, é da comida. Os outros são propósitos, porque o jejum de verdade é para matar a carne. Se é para matar a carne, eu preciso então fazer a ferida na carne, sentir no corpo. A abstinência do Facebook, do Instagram, ela é mais mental, não corporal. Entenderam? Ok. O jejum tinha 3 significados na palavra. Primeiramente, o jejum tinha a questão de se afastar dos alimentos, digamos assim, guloseimas. Como o jejum de Daniel. Que ele falou assim, nada de origem animal. Adeus bacon, adeus comida, adeus carne, adeus alcatra. Adeus. Nada de ovo frito, nem omelete. Só vegetais. Nada de vinho, somente água. Uma dieta bem rígida. Já é uma dieta rígida. Mas tem uma mais rígida ainda. Que é nada de comida. Só água. E tem uma dieta mais rígida ainda. Que é nem água e nem comida. Entendam que cada motivo de jejum tem um prazo. É visto que a Bíblia tem os 3 modelos de jejum. Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, passou 40 dias em jejum no monte. Sem comida, mas com bebida, com água. Davi, quando a criança adoeceu, depois de nascer, a criança fruto do adultério, com Batseba, ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E também teve Daniel, conhecido porque o seu jejum tem o seu nome, jejum de Daniel. E são 21 dias, sem origem animal, sem especiarias, sem vinho, tudo natural. São 3 períodos diferentes, porque o ser humano não consegue ficar mais de 3 dias sem beber água. O ser humano não consegue ficar mais de 40 dias sem comer
Mas o ser humano até consegue ficar mais de 21 dias sem as especiarias. Acontece que o propósito de Daniel, que surgiu, teve o prazo de 21 dias. Depois você vai ler lá em Daniel 6, Daniel 7, onde está isso. Era uma resposta de Deus que ele queria, que demorou 21 dias para chegar. Enquanto a resposta não chegava, ele ficou em jejum. Foi simples. Ok? Acontece que, aqui, de novo, aparece a frase: quando jejuarem, não façam como os hipócritas. Por quê? Porque os bonitos dos fariseus, quando eles queriam jejuar, sabe o que eles faziam? Eles abotoavam a camisa meio torta. Eles faziam um negócio no cabelo assim, e ficavam com aquela expressão assim. Eu andava meio assim, com a pata arrastando. Porque eles queriam demonstrar que eles estavam em jejum. Para se parecer santos, porque estavam em jejum. Não filmou isso, né? Eles estão lá com aquele cabelo desbagunçado, porque daqui, ó. Não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecerem tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Porque quando eles estão lá andando com a pata arrastando, assim, com a camisa meio desbotoada, meio desbeiçada, e com o cabelo meio bagunçado, com aquela expressão assim, é para as pessoas olharem para eles assim: olha lá, tadinho, está jejuando, está passando luta. Olha lá, coitado, está passando luta, está jejuando. Ô dó. Quem está entendendo? Jesus aqui não está falando contra o jejum. Está dizendo assim: não façam como os atores que fingem uma vida que não tem. Não façam como eles, porque eles querem uma recompensa, que é essa frase: ah, coitadinho, está passando por luta, está passando por prova, está jejuando. Ô dó. Dá uma recompensa para ele, Senhor, tá tadinho, coitado. E essa vai ser a única recompensa que eles vão ter. O verso 17 explica. Ah, outra coisa, antes disso. O jejum é, primeiramente, tenha uma consciência atrás do jejum. Estou consciente que abusei das coisas lícitas, pecando em excesso. E agora vou me abster em respeito a Deus. Outro motivo de jejum é por uma ajuda na oração. Porque o próprio Jesus disse que existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. Esses são os motivos. Agora os bonitos estavam aqui aparecendo um mendigo cheio de trapo. Alguns até colocavam cinza sobre a cabeça, vestiam um pano de saco para se aparecerem coitadinhos. E aí Jesus fala assim, ó, verso 17. Quando jejuarem, penteiem o cabelo, arrumem, lavem o rosto. Verso 18. Deste modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e que observa em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. No 19, Jesus entra na parte dos tesouros. Sim, senhores, eu vou falar de ofertas. Verso 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem onde a traça e a ferrugem os destrói, e onde os ladrões arrombam casas e furtam. Quando um homem e uma mulher estão prosseguindo em seu negócio com o objetivo de elevar o seu status ao nível de honra e riqueza pelo padrão do mundo, eles não estão servindo ao Senhor e por isso não têm direito às recompensas do Senhor. Deixa eu dizer de novo. Quando um homem ou uma mulher estão prosseguindo em seu negócio com o objetivo de se elevar, de subir seu patamar, de escalar uma questão social, de se aparecer, entenderam?
numa sociedade em que não estão inseridos. Ah, eu quero me parecer rico, então eu vou andar de terno e gravata. Mas não é qualquer terno e gravata, é uma caneta Montblanc, gravata tem que ser uma Pierre Cardin, botoadura de ouro, terno na alfaiataria feito sob medida, sapato daquele super sapato, relógio Tommy. Não, da moda agora é o Apple Watch, né? É o da Apple. Apple e Apple no bolso, e o Apple, outro Apple na mão, e o MacBook Apple. Tudo isso conquistado com o suor do seu rosto. Bonito, lindo. Mas se você conquistou tudo isso só para se aparecer, querido, um dia alguém vai chutar teu pedestal. E esse alguém chama-se Deus. Quem está me ouvindo na internet, não desligue. A questão é, não temos como ajuntar riquezas aqui, pensando, pastor, eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Eu tenho 20 anos, eu preciso pensar na minha aposentadoria. Tá brincando comigo, né? Você tem que pensar, tem que planejar. Tem que pensar, tem que planejar. Mas não é para tanto. Porque a hora que você for arrebatado, vai ficar aqui, você não vai levar para cima. Porque lá não precisa, porque lá tem ruas de ouro. O asfalto é de ouro. Porque quando nós estamos condensando nossas próprias economias, nossas próprias recompensas, ajuntando tesouros na terra, sabe o que nós estamos dizendo? Deus, o Senhor não tem capacidade de agir sobrenaturalmente na minha vida a ponto de me dar o que necessito. Posso falar de novo? Se eu estou ajuntando tesouros, pensando no futuro, estou dizendo assim, Deus, estou negando que eu orei na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque eu estou ajuntando pensando no futuro, sendo que o futuro, o Senhor é quem vai me dar. Quem está entendendo? Ajuntem, verso 20, ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furto. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, verso 21, ali também estará o teu coração. Aquele que olha para o tesouro que há no cofre, não tem olhos para o tesouro celestial reservado para ele. Sexto tópico do discurso, verso 22, é a hora que Jesus começa a falar sobre a nossa vida. De novo, porém, para os nossos olhos. Cuidem com o que vocês veem. Verso 22, os seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo se enche de luz. Porque os olhos são para o corpo, o que a intenção é para a alma. Assim como os olhos guiam todo o corpo, a intenção é a guia de toda a alma. Se os teus olhos o guiarem para Deus, todo o seu corpo será cheio de luz. A luz aqui citada não é a luz, é essa luz, nem o fogo. A luz aqui tem um sentido de santidade. Se os seus olhos forem cheios de santidade, o seu corpo estará santo. Diga, eu disse, estará santo. Porque é uma luta diária, luz e trevas, santidade e pecado. Enquanto você procurar a Deus em todas as coisas e encontrá-lo em tudo, você encontrará a fonte da santidade. Verso 23, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Traduzindo, não tem meio termo, não tem terceira via. É luz ou trevas. Se o olho for bom, ele não é mau. Nossa, que descoberta incrível, né? E se ele for mau, ele não é bom. Se a intenção de tudo que fazemos não for exclusivamente para Deus, então mente e consciência
estão contaminados. E no final desse capítulo, os últimos 10, Jesus nos dá uma verdadeira aula de dependência de Deus. Para isso, ele precisa quebrar um principado. Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uma outra tradução aqui usa a palavra mamon. Mamon era o deus pagão dos assírios relacionado com a riqueza. Tem um livro de um pastor chamado Fabiano Ribeiro, chamado Derrote Mamon. Pesquise, compre, leia. Pesquise, compre e leia. Forte. Se eu fosse falar disso aqui, eu demoraria 2 domingos. Então deixa para outro dia. O Mamon era um deus pagão relacionado à riqueza. E a riqueza que era relacionada, que levava junto a honra dos homens e o prazer sensual. Estamos numa sociedade que é regada em conceitos pagãos de mamon. Hoje, se você não tem views no Instagram, se você não tem views no YouTube, você não é ninguém. Quem tem isso, tem honra. Quem tem isso, está ganhando dinheiro com o Instagram, com o YouTube. Mas como é que eles estão ganhando dinheiro com isso? Com essas coisas? Com perdão da palavra, rebolando a bunda. Sensualidade. Sensualidade. Está aí, mamão descrito. Riqueza, honra e sensualidade. A sociedade está regada disso. O quão vão é para um homem tentar servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus se não cremos nele. Acreditar é o primeiro passo. Amar a Deus é o segundo. E para servir a Deus, precisamos entender que devemos imitá-lo e obedecê-lo. Só que servir a mamon é igual. É imitá-lo e obedecê-lo. Muita gente diz assim, nossa, seja feliz na internet, vai ganhar dinheiro. Olha, tá todo mundo fazendo isso aqui. Tá todo mundo fazendo isso aqui. É só imitar essas pessoas. Olha o discursinho de mamon aí. Quem está entendendo? No verso 25, Jesus entra numa questão da preocupação. E eu posso abrir um parênteses e escrever assim, na verdade Jesus está entrando aqui no conceito de hoje, de ansiedade. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, para beber, para vestir. Ultimamente é isso, né? Você tem dinheiro para comer, beber e vestir. Que tá difícil até para seu carro, né? Mas Deus está dizendo assim, não se preocupem com essas coisas. Porque quando você se preocupa com essas coisas, primeiro, o maior presente não são essas coisas. O maior presente é a vida. Quando eu me preocupo com essas coisas, eu estou deixando de viver. E daí eu estou perdendo o sono porque eu não... Deus está falando com alguém aqui. Eu estou perdendo o sono porque eu não sei como é que eu vou pagar a conta de amanhã. Mas eu não estou aproveitando o momento que eu estou aprendendo a palavra de Deus aqui na igreja. Eu estou perdendo o sono porque eu quero preciso pagar uma conta terça-feira, quarta-feira. Uma conta. Mas eu não aproveitei o final de semana de feriado com a minha família. Eu estou preocupado com as coisas estou preocupado se mês que vem eu vou ter dinheiro, vou abastecer o carro. Mas eu estou perdendo o menor da minha vida, que é o hoje, na presença de Deus. Eu estou preocupado com as coisas que estão ainda por vir e que talvez nem venham. Talvez nem venham.
Estou deixando de viver o que Deus está me proporcionando hoje. Vou usar o hoje, domingo, tá? Eu estou preocupado com amanhã, com o depois de amanhã, preocupado com as reuniões, preocupado com o trabalho, com os clientes que eu tenho que atender. Pensando na minha agenda da semana, estou deixando de lado este momento em que Deus está falando comigo. Quem está entendendo? Quando damos valor às coisas, deixamos de dar valor à vida. E aí Jesus dá uma lição para nós. É um tapa com luva de pelica dentro de uma luva de boxe. Observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam dinheiro, eles não guardam alimentos em celeiros. Porque o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Resposta: sim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Verso 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora da sua vida? Sabe aquele famoso arrependimento? Ai, como eu queria ter mais tempo de estar na igreja. Como eu queria ter mais tempo de fazer a obra de Deus. Tempo tem. Basta gerenciar. Começando a não se preocupar com aquilo que é de Deus. Segue. Verso 28. Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fazem roupas. 29. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pouca fé? 31. Portanto, não se preocupem dizendo, como é que eu vou pagar a gasolina amanhã? Não se preocupe dizendo, como é que eu vou comprar minha picanha do domingo que vem? Não se preocupe dizendo, como é que eu vou para o trabalho amanhã? Não se preocupe dizendo, como é que eu vou ter material para o meu cliente amanhã? Estou contextualizando, tá? Estou usando o teu contexto, o meu, o teu, o nosso. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. A palavra preocupação vem de uma junção do prefixo pré e da continuidade escrita ocupação. É ocupar a mente com coisas antes mesmo de acontecerem. Inquietar-se por algo que ainda não aconteceu. Ou pior, inquietar-se por algo que talvez nem aconteça. O que Jesus está falando aqui é para não se ocupar com o excesso de pensamento que aflige o coração. Não se preocupar com isso porque isso provoca um tormento em nossa mente, porque tira de nós a experiência da vida e passamos a ver a vida pela ótica da sobrevivência. Ah, eu só quero isso e eu luto por esse mínimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Acabamos de ver na oração do Pai Nosso que Deus é o responsável pelo seu mínimo. Não ouviu a mim, mas é verdade. Deus é o responsável pelo seu mínimo. A única coisa que nos dá é a oportunidade de viver. E o resto é Ele que faz. Porque quando você foca somente no seu mínimo, você tira o espaço de Deus te dar além do seu mínimo. Agora tem outra coisa. No verso 32, Jesus está dizendo aqui, 32. Por que Jesus fala? Não se preocupem. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial
já sabe do que vocês precisam. Tô batendo em mim mesmo, tá apanhando aqui também. Essa frase vai sair da minha boca, Deus está mandando dizer isso agora. Porque está apanhando em mim também. Há quanto tempo você não vê um milagre financeiro na tua vida? Pode ser sincero. Há quanto tempo você não vê um milagre financeiro na tua vida? É consequência de pensar como um pagão. De não dar espaço para que Deus venha agir o sobrenatural sobre a tua vida. Na tua área financeira. É consequência de ser isso aqui, ó, pagão. Porque quem se preocupa são os pagãos. Entrega ao Senhor. Entrega para o Senhor. Deixa Ele ser o dono do seu mínimo. Deixa Ele cuidar das suas necessidades. Não perca a oportunidade de viver preocupado com as suas necessidades essenciais. E agora Jesus aponta a maneira infalível de ser constantemente suprido com isso. Verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas preocupações. Vou fazer de novo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas preocupações. Todas essas preocupações não serão mais preocupações. Porque essas coisas lhe serão dadas. Essas coisas lhe serão dadas. Estou no último versículo. Nosso pensamento deve estar em Deus. Se eu estou com a mente ocupada das coisas da terra, eu não tenho cabeça para pensar nas coisas de Deus. Nosso pensamento deve estar em Deus, em buscar o reino. Vimos na oração do Pai Nosso que é a realidade do céu na terra. Devemos buscar esta realidade do céu em nossas vidas, onde a vontade de Deus é soberana e Ele supre tudo. Porque Ele é quem supre tudo que o céu precisa. Quando eu busco o reino, eu estou dizendo, Senhor, assim como, oração do Pai Nosso, assim como o céu tem tudo que precisa com o Senhor, que aqui na terra, que aqui na minha vida, eu tenha tudo que preciso com o Senhor. Depois de buscar o reino, temos que buscar a justiça. E essa fase está associada quando Jesus falou das bem-aventuranças, em que a justiça não é a nossa própria justiça, mas é a justiça de Deus. Com um foco no reino e na justiça, as coisas necessárias ao nosso corpo nos serão dadas, seja ela fisicamente ou para a alma. E ele fecha o verso 34, e esse capítulo, com esta frase: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Não se preocupar com amanhã é não pensar em ter mais comida do que pode comer hoje, roupas do que pode vestir, mais dinheiro do que é exigido diariamente para os propósitos simples da vida. É não se preocupar com o hoje, com o que virá ou não daqui 6 meses. É não se preocupar hoje com o que virá ou não daqui 1 ano, ou 2, ou 5, ou 10. Se você se preocupou com o que vai acontecer na próxima temporada, e isso não aconteceu, deixa eu te dar uma notícia ruim. Você gastou tempo preocupando à toa. Da mesma forma, você sofreu à toa. Cuide das demais coisas futuras. Negligencie as coisas do presente.
De novo, cuidar demais das coisas futuras negligencia as coisas do presente. Quando você pensa demais no futuro, você está tirando esse assunto das mãos de Deus, porque, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence.